Rituais em ordem paranormal. Bom, hoje eu vou dar a minha opinião sobre os 5 melhores rituais de cada círculo em ordem paranormal. Mas antes de começar, deixa seu like aí e se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Agora sim, vamos começar. Primeiro círculo. O primeiro círculo é o círculo inicial, sem rituais muito fortes, mas ainda assim tem muitos rituais bons. Em quinto lugar, eu vou deixar o perturbação, pois você consegue mandar o alvo fazer qualquer coisa, mas ele tem que falhar no teste contra seu ocultismo. Por isso que eu não vou deixar esse ritual acima dessa posição. Em quarto lugar, eu vou deixar o ritual amaldiçoar arma, que eu nem preciso falar o quão forte ele é. É um ritual extremamente absurdo. Ele pode ajudar muito em diversos combates. Em terceiro lugar, vou deixar o ritual eletrocução, que na minha visão é um dos melhores, principalmente contra criaturas de morte. Em segundo lugar, fica o ritual decadência, que eu também nem preciso falar muito sobre. O Dante já usou tanto isso que já sabemos perfeitamente como ele funciona. Decadência. Caralho, ok. E em primeiro lugar, o melhor ritual do primeiro círculo, que na minha visão é o cicatrização. É absurdo quão forte é esse ritual. Com ele estando em primeiro círculo, ele pode mudar completamente a situação do combate. E agora, vamos para os rituais de segundo círculo, começando com tela de ruído, em quinto lugar. Esse ritual, ele cria uma proteção ao redor de você, te dando PV temporário, e você ainda pode usar ele como reação. Isso é muito bom em situações complicadas. Em quarto lugar, vou deixar o Velocidade Mortal. Ele é muito útil nos combates, pois você ganha algumas ações extras, podendo agir da forma que você quiser. Vimos esse ritual sendo usado bastante em Calamidade e em Sinais do Outro Lado. Em terceiro lugar, vou deixar o ritual Paradoxo, que basicamente você cria tipo um buraco negro. Pelo que eu me lembro, ele só foi utilizado uma vez, e quem utilizou foi a Yuki, em Calamidade, na luta contra a Esfinge. Tá, eu quero dar paradoxo então. Pode usar. Me descreve esse ritual, por favor. Um vórtice de paradoxo temporal é criado em um espaço à sua escolha em alcance curto. Tá. Todos na área afetada sofrem 6d6 de dano paranormal, morte. Caso o personagem fique morrendo por conta desse dano, ele morre instantaneamente. Em segundo lugar, o ritual Eco Espiral, que foi muito bem utilizado pelo Dante em Calamidade. Nesse ritual, você cria uma cópia do alvo em suas mãos, e quando você ativa o ritual batendo na cópia, o alvo sofre todo o dano que ele recebeu na rodada novamente. Você tirou de mim as únicas coisas que importavam! Esse mundo! E pra estourar com dolor. Ele olha pra você quando você fala isso. Pode narrar? Pode fazer o dano? 10 de 12. Tá. Mais 3. De morte. De morte. Eu não irei deixar esse ritual em primeiro, pois você precisaria de outros companheiros para esse ritual ser bem forte, pois enquanto estiver com o ritual ativo, você tem que se concentrar no alvo. E em primeiro lugar, para fechar o segundo círculo, vou deixar o ritual Descarnar, o ritual da Agatha, se não me engano. Ele foi utilizado poucas vezes por ela, mas também foi utilizado pelo Xande em Sinais do Outro Lado. Ele é tipo uma decadência, só que de sangue e um pouquinho mais forte. Agora os rituais começam a ficar mais fortes. Vamos entrar para o terceiro círculo. Em quinto lugar, fica o ritual Mergulho Mental, que você entra na mente do seu alvo. Isso não é muito efetivo em combates contra outros rituais, mas ainda assim é uma ótima escolha para você saber. Em quarto lugar, vai ficar o Poeira da Podridão, que você cria uma nuvem, e qualquer objeto ou ser que estiver dentro daquela nuvem recebe um dano toda a rodada até ele sair. E ainda, quando ele sair, ele fica incapacitado de se curar por uma rodada. Em terceiro lugar, vou deixar o Convocação Instantânea, que você teletransporta algum objeto marcado para suas mãos. Então, se você marcar alguma arma e arremessar ela no alvo, você usa esse ritual e não perde seu item, ou não tem que gastar tempo para ir pegar ela novamente. Em segundo lugar, vou deixar o ritual Salto Fantasma. Ele foi utilizado algumas vezes pelo Rubinho em Calamidade. Nesse ritual, você consegue se teletransportar para algum lugar numa curta distância. Ele não é tão forte, afinal você não se teletransporta para muito longe, mas ainda assim é muito útil. Mas ele se transforma, aparece lá do outro lado do corredor e tá correndo pra cima do botão. velho. Arrepiei, Ele vai rindo pra então. caralho. Molequezinho. Ele vai então. Ele vai. Ele corria tanto. E olha E aí. em primeiro lugar, finalizando o terceiro ciclo, fica o ritual Tentáculos de Lodo, que é simplesmente muito quebrado. Ele foi utilizado uma vez pelo Dante, lá no episódio 19 de Calamidade, contra o time Kia. Nesse ritual, você coloca tentáculos de lodo em algum lugar. Todo alvo que estiver em cima desses tentáculos tem que tentar se soltar. E se não conseguirem se soltar, eles irão tomar dano toda a rodada. É só pegar nesse cimo que tá no meu braço, esse braço inteiro ficar preto e eu coloco ele no chão. O que você faz? Na mesma hora abre um círculo preto no chão. É ao redor deles 3. Eu gasto 6 PE pra fazer isso. Ok. E nesse círculo Tá surpresa, que cara. tá no chão ao redor de vocês, nasce muitos tentáculos pretos de morte. Muitos. E cada um desses tentáculos vai agarrar você, você e você. E vocês têm que rolar um lutar contra o meu ocultismo. Agora, para finalizar o vídeo, os rituais mais fortes, os rituais de quarto círculo. Essa vai ser bem difícil, afinal todos os rituais de quarto círculo são muito bons, mas aqui vão ficar somente os melhores. Em quinto lugar, vou deixar o ritual Teletransporte, que diferente do Salto Fantasma, você consegue se teletransportar em até 1000 km. Mas, em cada circunstância, tem uma DT que você precisa passar, como por exemplo, você tem que conhecer o lugar para você poder se teletransportar,
ou você pelo menos ter visto foto dele ou outras coisas do tipo. Em quarto lugar, mas não menos importante, controle mental, que você controla a mente do alvo. E se ele passar no teste, ele não vai poder agir na rodada. Ele foi utilizado pelo Gal em Desconjuração. E eu acho que vocês sabem bem a cena que eu estou falando. Pra um, sorri pro outro. Injustiça, né? Muito prazer. Eu sou a injustiça. Em terceiro lugar, o ritual Fim Inevitável, que você cria literalmente um buraco negro. O único problema dele é que você e seus aliados são afetados pelo ritual, por isso vou deixar ele em terceiro lugar mesmo. Em segundo lugar, Deflagração de Energia. Nesse ritual, você faz uma explosão de energia, causando muito dano e cegando qualquer dispositivo tecnológico na área. Você não é afetado por esse ritual, e se você ainda gastar mais 5 de PE, você pode escolher quais alvos serão afetados. Em primeiro lugar, o ritual mais forte de Ordem Paranormal, na minha opinião, é o ritual Lâmina do Medo. Esse ritual foi utilizado pelo Kian, em Calamidade. Você cria uma lâmina feita de medo puro na sua mão. E quando acerta um alvo, ele tem que fazer um teste. Se ele passar, ele toma 10d8 de dano de medo e fica apavorado por uma rodada. E isso, nenhuma resistência pode tirar. E caso ele falhe, ele fica em estado morrendo direto. Se a pessoa ficar morrendo pela lâmina do medo e sobreviver, o ferimento do ritual fica mudando constantemente, jamais cicatrizando e fazendo com que ela tenha que viver em dor constante. Você vê ele levantando a mão e você vê formando como uma chama transparente. Você nem sabe dizer, ela é meio translúcida. Ela distorce a realidade, ela vai se formando suavemente, quase de forma hipnotizante, assim. Você vê saindo das pontas dos dedos dele. E a chama começa a tomar uma forma meio refletiva e afiada, como uma lâmina. Os sons emitidos por ela são como uma música impossível. E a maneira como essa chama distorce a realidade, nas bordas ao redor dela, é quase como uma ilusão linda. Como se você estivesse presenciando um vislumbre de um pedaço de Deus. Mas o único problema desse ritual é que é difícil de conseguir ele. Para conseguir, você tem que ser um ocultista, ter a trilha Lâmina Paranormal e chegar em Nexo 99. É bem difícil, mas esse ritual é o mais poderoso. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você mudaria alguma coisa na minha lista, pode deixar aí nos comentários. É isso, até a próxima.